feita a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a lei Incorporação da Lei Palmada, rebatizada de Lei Menino Bernardo. O texto proíbe os pais de utilizarem castigos físicos como medida educativa ou punitiva aos filhos, uma vez que causar lesões ou provocar condutas que ridicularizem as crianças e considerado como crime. Essa jovem de 14 anos convive com várias marcas deixadas pela infância turbulenta ao lado da mãe. Algumas são físicas, outras psicológicas. Aos 8 anos de idade, ela era obrigada a tomar conta da irmã mais nova, na época com 3 anos, e fazer faxina na casa. Se o serviço não saísse conforme a mãe esperava, a agressão era certa. Ela saía às 6 horas da manhã para trabalhar, deixava um recado do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha. Se eu não fizesse, eu ia apanhar. Aí teve um dia que ela saiu para a rua, começou a beber muito, voltou para casa e ela começou a me bater sem motivo. Para mudar histórias como essa de violência contra a criança, há um ano entrou em vigor a Lei da Palmada, que garante aos menores o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos. A Lei da Palmada é a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para coibir o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade. Ela é muito importante porque ela traz um novo olhar para que toda criança viva sem violência. E nós sabemos que uma criança que cresce sem violência, ela não vai reproduzir, né, essa violência, essa agressão na sua vida infantil, na sua adolescência. Essa psicóloga trabalha há 2 anos em um abrigo para menores vítimas de violência. Ela afirma: bater não é a melhor maneira para se educar um filho e dá dicas aos pais sobre como lidar com os menores. É a conversa. Né? Eu tenho muita paciência. Se na hora que está acontecendo não está com paciência, sai de perto, respira fundo, né? Depois volta, conversa. Um bom diálogo a gente consegue muito mais a educação. Existem muito menos traumas, né? Também um bom diálogo. Não adianta gritar, não adianta discutir, não adianta ameaçar. Então, uma boa conversa com essas crianças, a gente consegue muito mais resultados. Mesmo depois das agressões que sofreu da mãe, o sonho da jovem que entrevistamos no início da reportagem é virar modelo e voltar para o interior da Bahia para ajudar a família. Enquanto esse dia não chega, ela pede mais amor na relação entre pais e filhos. Que os pais possam ter paciência com seus filhos, amor, dar carinho, dar tudo que eles precisam. Foi divulgada nesta semana a lista de cidades que devem receber novos canais de TV e rádios educativas, além de novas rádios comunitárias. No total, serão 934 novas concessões de meios de comunicação. O processo para conseguir a autorização do governo para abrir uma emissora educativa ou comunitária também será simplificado. As novas regras entram em vigor em todo o país a partir de agosto deste ano. São 2 planos nacionais, um para rádios comunitárias públicas, que vão ser implantadas em 699 municípios do país, sendo que em mais de 70% dessas cidades não existem esses meios de comunicação. E outro plano para rádios e TVs educativas estatais, que vão ser criadas em 235 municípios brasileiros, sendo 22 meios de comunicação educativos no Centro-Oeste, 99 no Nordeste, 52 na região Norte, 42 no Sudeste e 20 no Sul do país.
Nós estamos lançando um plano nacional de outorga de rádios comunitárias e, ao mesmo tempo, lançando um plano nacional de rádios e TVs educativas. Significa, estes planos concretizados, o atendimento de mais de 900 municípios que serão beneficiados com rádios comunitárias e com rádios e TVs educativas. Para a implantação de rádios e TVs no país, é necessária a autorização do governo. Isso ocorre por meio da concessão do serviço de radiodifusão por um determinado período. Mas para simplificar esse processo, foram anunciadas mudanças nas regras. Para rádios comunitárias, foram reduzidos de 33 para 7 o número de documentos exigidos para dar entrada no pedido. Já para rádios e TVs educativas, os documentos caíram de 18 para 5. Atualmente existem 54 mil solicitações de abertura de rádios e TVs em análise pelo Ministério das Comunicações. Com a redução no número de documentos exigidos, é esperado que os pedidos que não são aceitos diminuam. Hoje, 80% deles são negados. A expectativa é que essa quantidade caia para 20%. Nós temos outras medidas que estão sendo adotadas no âmbito de ministérios, como da educação, em breve da cultura, da saúde, que vai fazer com que a gente tenha, de fato, aquilo que está previsto no artigo 221 da Constituição Federal do Brasil, que é um sistema de comunicação que reproduza, que torne público a nossa diversidade cultural, artística e científica. Fim de semana se aproximando e você já pensou no que fazer? Como toda sexta-feira, o Metropolitano vem com mais um lugar maravilhoso como dica de passeio para você curtir com a família e os amigos. A próxima parada é em Paraty e, como sempre, Guilherme Alves te convida para conhecer as belezas naturais desse lugar encantador. Acompanhe! Com um cenário natural deslumbrante, Paraty, no sul fluminense, agrada a todo tipo de turista. Dezenas de praias e ilhas para quem é de sol, belas cachoeiras para os amantes da natureza, roteiros curiosos dos alambiques para quem aprecia a cachaça e para os que se encantam com a história do Brasil, um centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, com um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais perfeitos e harmoniosos do país, segundo a Unesco. O que é unânime entre os moradores, guias e agências de viagens é que os passeios de barco são imperdíveis. Paraty é cercada por uma reserva ambiental muito rica. A água cristalina e a mata verde preservada impressionam. Os casarios coloniais do centro histórico são um grande charme de Paraty e o principal cenário. É preciso não ter pressa para caminhar sem hora pelas ruas encantadoras com um calçamento irregular conhecido como pé de moleque. É bom levar sapatos confortáveis. Outra atração no centro são as lojinhas de artesanato. As principais ficam na Rua da Lapa, na Dona Geraldina e na Rua da Praia. As opções de restaurantes e cafés são muitas, para todo tipo de gosto e bolso. Há desde gastronomia italiana e francesa
até a culinária regional. Para se hospedar, as pousadas mais luxuosas estão no centro histórico, o local mais prático para ficar, onde também há pousadas modestas, mas há boas opções também nos arredores. Paraty possui uma extensa agenda de eventos culturais. Os mais famosos deles é a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que se tornou uma das mais famosas no mundo da literatura. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. As cachoeiras em Paraty são de fácil acesso e ótimas para banho. Uma das mais conhecidas é a da Pedra Bonita. As quedas d'água formam uma piscina. Logo na entrada estão as ruínas da antiga hidrelétrica de Paraty. Fica em propriedade particular na estrada para a fazenda Muricana e custa R$2. A Cachoeira do Tobogã é outra bastante procurada, por ter uma enorme pedra por onde a água escorre e forma um escorrega, que vai até um poço natural. Fica na estrada para a Cunha, no quilômetro 8. Os visitantes escorregam sentados, enquanto os frequentadores locais praticam o surf na pedra, modalidade de esporte que ganhou até competição na região. A cidade cresceu no fim do século XVIII, quando serviu de porto para transformar o ouro descoberto em Minas Gerais. Toda a riqueza chegava em Paraty através da trilha atualmente conhecida como Caminho do Ouro. Outro fator de grande importância econômica foi a construção de centenas de engenhos e alambiques para produzir açúcar e aguardente. Por conta disso, que Paraty virou referência em cachaça e possui até o Festival da Pinga no mês de agosto. Visitar o alambique também é uma opção de lazer. O turista pode conhecer o processo de fabricação da cachaça e ainda degustar as variações de aguardente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível e possam aproveitar bastante. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Mais informações sobre a programação da NGT estão disponíveis no nosso site redengT.com.br. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde, um excelente fim de semana e a gente se encontra na próxima edição.